Boa noite, pessoal do segundo ano. Estamos aqui de novo fazer mais uma aulinha essa semana. A gente teve aí uma semana de feriados, a segunda, terça e quarta. Então, por isso que eu estou enviando esse vídeo um pouquinho mais tardiamente para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria colocar, eu não tive tempo da semana passada até agora de corrigir as atividades que vocês me mandaram dessa última semana. Então, vou fazer isso nesse fim de semana. E aí, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, tudo eu vou tirar nos próximos vídeos, tá bom? E aí, lembrando que, como que é para vocês enviarem um e-mail, no caso de dúvida de um exercício? Escreve o tema dúvida, o exercício e o número da página, tá bom? Aí eu começo o vídeo falando desse exercício. Até agora eu não tive muitas pessoas mandando isso para mim desse jeito, tá bom? Então, vamos começar então. Vai continuar falando do que a gente estava falando. A gente trabalhou um pouquinho oxirredução, a gente trabalhou o que era oxidação, o que era redução, o que era agente redutor, o que era agente oxidante, tá bom? Na verdade, eu estou vendo aqui que eu acabei até esquecendo de fazer a compartilhamento de tela, né? Então, agora está prontinho. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a fazer o balanceamento dos elementos. E o balanceamento desses elementos envolve o balanceamento de elétrons dessa redução. Então, por exemplo, ó, vou ler o texto do primeiro exemplo. Vou ajudar vocês a pensarem como que a gente faz. Se vocês olharem a aula de hoje, é só isso. Ó, a gente tem vários exemplos aqui. Vai fazer com eles, vou estudar eles junto com vocês. Vocês vão ver que não é tão difícil. Numa reação de oxirredução, a transferência de elétrons, já que os elétrons se conservam, o número total cedidos pelo agente redutor, que contém o elemento que se oxida, deve ser igual ao número total de elétrons recebidos pelo agente oxidante, que contém o elemento que se reduz. Utilizando esse simples princípio, o balanceamento de equações complexas de oxirredução pode ser bastante facilitado. Considere a equação entre zinco e o hidrogênio mais. Então, eu tenho o zinco no estado metálico, tá bom? E ele já está colocando aqui, ó, ele vai sofrer oxidação, vai passar para zinco 2 mais. O que isso quer dizer? Ele vai perder 2 elétrons. Se ele vai perder 2 elétrons, gente, alguém tem que receber esses 2 elétrons, tá? Agora, olha o hidrogênio, tá aqui, ó, tá sofrendo redução. Ele era um H+, tá passando para H0. E veja que eu tinha aqui já está colocando como 2, né? Porque eu preciso de 2 hidrogênios para ir para a forma gasosa, então eu tenho quem? Um zinco, perdendo 2 elétrons, 2 hidrogênios no estado iônico H+, recebendo 1 elétron cada, indo para H2. Então, o que acontece? Ó? Na hora da gente balancear isso aí, se vocês olharem, eu tenho aqui um átomo de zinco, ó. Estou multiplicando ele por 1, então vai ficar Zn1 e Zn1 do lado de cá. E eu tenho os íons aqui, ó. Como o zinco perde 2 elétrons, eu preciso multiplicar isso por 2. Então, tenho aqui 2 hidrogênios e, lógico, 2 aqui, só que ele está na forma do hidrogênio gasoso, H2. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ter que estar fazendo. Ele coloca mais algumas explicações aqui, tá bom? Eu vou ler o dessa primeira parte aqui, para ver se ajuda um pouquinho, e os próximos a gente só vai fazer como se a gente fez esse primeiro. Vocês vão ver que em alguns casos talvez a gente tenha que usar um mínimo múltiplo comum, mas não vai ser nada muito difícil, tá bom? Ó, cada átomo de zinco perde 2 elétrons e cada íon recebe 1. O número de elétrons perdidos ou recebidos é dado pelo módulo de variação do número de oxidação dos elementos representados pelo delta. De acordo com o balanceamento dos íons que reagem com o átomo de zinco, ambos os hidrogênios recebem 2 elétrons. Na verdade, ambos os hidrogênios recebem 1 elétron, mas como são 2, recebem 2. O mesmo número de elétrons perdidos pelo átomo de zinco. Esquematicamente, aí foi o que ele colocou aqui, que eu abordei com vocês aquela hora, que era o quadrinho colorido. Perceba que empregando o delta do elemento zinco como coeficiente do hidrogênio e o delta do elemento hidrogênio como coeficiente do zinco, realizamos o correto balanceamento da equação, que nesse caso expressa a conservação e também a conservação dos elétrons. Deixa eu puxar meu quadrinho aqui para cima. Vejamos a seguir exemplos de balanceamento de equações de oxirredução usando esse princípio. O que ele quis dizer aqui? Ele desenvolveu uma técnica aqui, uma técnica dele, tá bom? Que consiste basicamente em você pegar o hidrogênio precisa de 1 elétron,
Então, vou multiplicar o zinco por 1. O zinco, ele perdeu 2 elétrons. Então, vou multiplicar o hidrogênio, que é quem vai receber os elétrons, por 2. E se vocês fizerem isso, vocês vão ver que a equação vai ficar balanceada mesmo, tá bom? Agora, a gente vai para um outro exemplo e vai empregar isso. Então, ó, primeiro exemplo. Aqui, a reação, se vocês olharem, deixa eu pegar a caneta, reação crua, sem a gente saber quantos elétrons de cada a gente vai ter, é essa aqui. Então, eu tenho lá H2S mais HNO3, formando ácido sulfúrico, óxido de nitrogênio e água, tá bom? E aí a gente tem que ver a diferença da mudança de NOx de todo mundo. Quem são os NOx que vão mudar aqui? Enxofre e nitrogênio. São esses caras que a gente tem que olhar. Aí aqui, como isso é um exemplo pronto, né, ele já faz isso pra gente. Então, se vocês olharem aqui, o que está acontecendo? Ó? Deixa eu fechar essa câmera. Eu tenho o meu enxofre indo do NOx menos 2 para o NOx mais 6. Nossa, então o que aconteceu aqui? Ele ganhou 8 elétrons. 8 elétrons estão envolvidos nesse processo, tá bom? Ah, e o nitrogênio, olha, ele estava com o NOx mais 5 aqui no meio do ácido nítrico e ele está passando para um NOx o quê? Mais 2. O que isso significa? Significa que ele recebeu 3 elétrons. Então, o enxofre, ele estava aqui menos 2, passou para mais 6. Então, ele perdeu 8. E o nitrogênio estava de mais 5, foi para mais 2. Ele ganhou 3. Se a gente usar aquela regrinha que ele colocou para a gente anteriormente, o que eu vou fazer? Ah, o enxofre aqui, ele está perdendo 8. Então, eu vou multiplicar por 8 quem? O HNO3, que é o nitrogênio, que é o quem vai receber. Então, multiplico aqui o nitrogênio por 8, ó. 8 átomos de nitrogênio. Lógico, quando eu fizer isso, gente, eu vou ter que colocar isso na frente da molécula como um todo, tá? Vou ter que colocar aqui, ó. Igual ele fez aqui, ó. Tá bom? Ah, e o nitrogênio? O nitrogênio ganhou 3. Então, vou pegar esse número 3 e vou colocar na onde? Na frente do H2S. Aqui, ó. Tá bom? Que foi o que ele fez também, ó. Bom, com isso, o número de elétrons que a gente perde, o número que a gente ganha, se a gente fizer o mínimo múltiplo comum, vai dar igual. 8 vezes 3, 16, 24. 3 vezes 8, 16, 24. Então, quem está sendo doado 24 elétrons, está sendo recebido 24 elétrons, tá? É isso que ele coloca nesses quadrinhos aqui para a gente. Aí falta o quê? Você agora vai ter que balancear a saída aqui para que ela fique igual. Então, por exemplo, ó, quantos nitrogênios eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1. Quantos eu tenho aqui? 8. Então, você vai ter que pôr um 8 aqui. Ah, e agora enxofre, ó, tem 3 enxofres. Quantos eu tenho aqui? 1. Você vai ter que ter 3 aqui. Ah, e o oxigênio e a água? Aí a gente tem que balancear agora, ó. 8 vezes 3 dá 16, 24. Então, vou ter 24. Só que um tanto já vai vir aqui, não é só 4, ó. 3 vezes 4, 12. Sobrou 12. Aí eu venho aqui, ó. 8 vezes 1. Já sobrou mais um tanto. Sobrou o que aqui, então? 24 menos 20, 4. Então, eu vou ter o quê? 4 oxigênios. Coloca um 4 aqui, ó. E aí, se vocês olharem o hidrogênio, por consequência, ele vai estar balanceado já. Tá bom? É um pouquinho complexo, mas nem tanto. Conforme a gente fazer isso mais vezes, vocês vão pegar. Então, vou fazer mais um exemplo agora. Tá bom? Deixa eu apagar esse monte de rabisco aqui. Próximo. Já tem que fechar isso aqui. Pronto. Exemplo 2. Esse aqui, gente, ele parece mais tranquilo, ó. Eu tenho a equação de novo, ó. Globalzona tá aqui. Tá joia? Aí a gente tem que identificar aqui quem que vai trocar os NOx aqui, ó. Bromo. Ó, bromo vai ter NOx variado. Quem mais que vai ter NOx variado aqui, ó? Cloro. Ó. Cloro no meio e o cloro aqui. Beleza. Já identifiquei quem são os elementos. Aí agora, ó, olha o NOx do bromo. Ele era substância pura, NOx 0. Passou aqui para NOx mais 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele perdeu 5 elétrons, correto? NOx era 0, passou para mais 5. Ah, e ele perdeu só 5? Não. Aí começam as pegadinhas, né? As coisas que complicam. Veja que aqui eu tenho um bromo, mas aqui eu tenho 2. Se eu tenho 2 aqui
e cada um está perdendo 5, então, na verdade, eu vou ter o quê? 10 elétrons. Tá bom? É isso que está sendo transferido. Então, sendo transferido 2, porque o bromo nunca vem sozinho, ele vem de parzinho, ó, como ele está aqui, ó, como substância pura. Então, vou multiplicar esse 5 por 2. Então, 10. O que eu pego esse 10? Coloco esse 10 na frente aqui, ó, do HCO. Ó, igual ele colocou aqui, ó. Tá joia? Ah, e o cloro? O cloro era um só mesmo, ó. Tá bom? Ele era um só e ele continuou sendo um só. E o NOx dele passou de mais 1 para menos 1. Então, ele recebeu quantos elétrons? 2. Então, vou pegar o 2 e vou colocar na frente da onde? Na frente do bromo. Beleza? Então, com isso, gente, o que a gente faz agora? Vamos substituir 10 e 2. Ó, 10 aqui que é o número de elétrons, que ele está pensando no número de elétrons, e 2. Então, a gente colocaria o 10, o 2 na frente do bromo, mas aqui já está 1, eu já vou explicar para vocês por quê. E a gente colocaria o 10 aqui na frente do HCl. Ó. Mas o que acontece? Ó? Tanto o 10 quanto o 2, eles são divisíveis por 2. Então, vai ficar 1 e 5, tá bom? Então, foi isso que ele fez aqui. Joia. Agora, a gente já sabendo o número dos elementos e quantas vezes eles vão aparecer cada um, deixa eu apagar aqui esse monte de rabisco, tá joia? A gente faz o balanceamento lá no final. Ó, aqui eu tenho um BR2. Então, na verdade, aqui eu tenho 10 elétrons que vão estar sendo transferidos, mas se a gente pensar agora em bromo, eu tenho 2 bromos. Aqui no final, então, vou ter que ter 2 bromos. Então, 2 aqui na frente. Beleza? Ah, e o cloro? Cloro aqui eu tenho 1, está multiplicado por 5, tem que ter 5. 5 aqui. Ah, ficou faltando quem, então? Hidrogênio e oxigênio. Vamos olhar o oxigênio, então. Ó, 2 vezes 3, 6 aqui. Aqui eu tenho 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Tá certo, 6 oxigênios. Por consequência, o hidrogênio está balanceado também, mas a gente pode olhar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo agora. A gente vai fazer alguns exemplozinhos. Acredito que esse é o último exemplo, antes da gente ir para os exercícios. Tá bom? Então, exemplo 3, deixa eu ver se tem mais. Exemplo 3. Ah, não. E daqui a gente já vai direto para os exercícios. Então, vou fazer esse exemplo com vocês agora. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui, de novo, minha reação global, sem estar balanceada, tá bom? Quem que vai mudar os NOx aqui, ó? Cobre e nitrogênio de novo. Aí, como esse exercício está resolvido, é aquilo que eu falei para vocês. Ele já faz esse cálculo do NOx, ele já identifica isso para a gente, e aí a gente tem que só fazer o balanceamento. Então, o tio cobre com NOx 0, e aqui, ó, eu estou tendo NOx agora do cobre o quê? Mais 2. Mais 2 significa que ele fez o quê? Perdeu 2 elétrons, logo sofreu oxidação. Vou pegar esse 2 e vou colocar ele aonde? Vou colocar ele na frente do HNO3, tá bom? Cadê a minha reaçãozinha? Então, colocaria um 2 aqui, ó, na frente do HNO3. Beleza. Aí, o que eu vou olhar agora? Agora eu vou olhar, ó, o HNO3, ó. Eu tenho aqui o nitrogênio, tá joia? E ele tá acontecendo o que com ele, ó? Ele tá vindo aqui, o NOx dele era mais 5, mais 4. O que aconteceu? Ele recebeu um elétron, ó, igual ele fez aqui. Então, multiplicou o cobre por 1 e o nitrogênio por 2. Tá joia? Então, o que acontece? Aqui, ó, do jeito que ele colocou a reação, ele não colocou ela completa. Ele colocou o 2 aqui, ó. Tá? Mas, na verdade, gente, esse 2 ele vai ter que aparecer aqui também. O que acontece é que esse exemplo que eu peguei, eu acho que eu acabei pegando o exemplo do livro para vocês, que ele não estava completinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa equação para vocês nesse canto direito aqui, e aí a gente faz o balanceamento dela completinho, tá bom? E aí é bom que a gente já faz tudo na caneta. Eu não gosto muito dessa caneta azul, a cor dela acaba ficando meio confusa, eu acho, mas é bom para a gente treinar junto os critérios aqui, tá bom? Então, deixa eu
pegar isso aqui, apagar, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a escrever isso aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pegar, e aí, gente, para eu não me perder, para não ter que fazer a equação inteira de novo, eu vou colocar os números que a gente encontrou aqui, direto aqui embaixo, tá bom? Então, ó, aqui eu vou ter que ter o quê? Deixa eu puxar isso para cima, tá? Vou ter que ter um 2 aqui na frente, tá bom? Ah, e o cobre? O cobre é um mesmo. A gente acabou de encontrar ele aqui, ó. Ele é um mesmo. Então, vou ter dois nitrogênios que ele colocou para mim. Essa parte aqui já estava pronta. Ah, cobre 1 e 1. Ah, não, aqui, desculpa, eu que me enganei, ó. Eu não vi que tinha um nitrogênio aqui também. Então, essa aqui é um pouquinho mais complicado, ó. Eu tenho dois nitrogênios aqui, tá? E eu tô tendo dois nitrogênios aqui. Então, tô tendo 4 nitrogênios ao todo. Então, na verdade, o que eu tenho que levar em consideração aqui é eu risco isso aqui e não é 2, tá? É 4. 4 que vai vir aqui na frente e um cobre. Aí o balanceamento dessa equação vai estar completo. Acontece, às vezes, de acontecer isso, que um elemento, uma das partes dele, ele vai sofrer a oxidação, redução, e a outra não. Ó. Inclusive, ele olhou e colocou isso no quadro verde aqui. Fui eu que não li. Tá muito pequenininho. Desculpa, tá, gente? Ó, os átomos de nitrogênio que compõem nitratos vieram do HNO3, mas não sofreram redução. Então, eu tenho que somar eles. Então, na prática, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou pegando o 2 lá do cobre, do elemento que está sofrendo redução, estou colocando aqui. Ok? E aí eu estou tendo o quê? 2 nitrogênios aqui, mais 2 aqui, 4. Então, o número que eu tenho que colocar aqui na frente é 4. Aí o cobre, ó, 1 e 1. Tá certo. Então, a gente considera, nesse caso, a gente coloca o 2, o número, quando você tem dois estados que um elemento reduziu e o outro não, você coloca aqui, então, seus produtos primeiro, e depois você soma os dois, e a soma dos dois você coloca aqui, tá bom? Bom, com isso a gente conseguiu fazer alguns exemplos do balanceamento de oxirredução. Como vocês conseguiram perceber, tem algumas regras que podem ajudar a gente, mas você vai ter que olhar caso a caso, porque tem casos diferentes, como esse último exemplo que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, com isso aqui feitinho, o que é o próximo passo agora? Vou fazer um exercício com vocês, e aí fica uma atividade para vocês fazerem para casa depois, tá bom? Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou fazer o primeiro exercício, tá bom? Aí vocês treinam, eu acho que vai aparecer bastante dificuldade. Esses exercícios, eles não são muito simples, tá bom? Eles são razoavelmente complexos. Então, é normal que vocês tenham dúvidas. Vocês podem perguntar, manda um e-mail com o número do exercício, a dúvida que for aparecer, tá bom? Então, vamos pegar e resolver esse primeiro exercício aqui. O que ele fala para a gente? Ó? O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química. Então, você tinha lá uma molécula com dois átomos vermelhos, e um vermelho e um azul. Ó, vermelho e azul, vermelho e azul, vermelho e azul, e duas vermelhas. E aí, a gente montou o quê? Uns complexos aqui com duas vermelhas e uma azul. Como se fosse uma molécula de água, né? Tá bom? Mas não deve ser porque aí é só uma intuição, por causa das cores do jeito que está disponibilizado aqui. Se fosse água, teria dois vermelhos e dois azuis, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. As esferas vermelhas indicam átomos de oxigênio e os azuis átomos de nitrogênio. Ok. Represente as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Então, vamos lá. Ó, reagente. Ele falou que as moléculas azuis, as vermelhas eram oxigênio, então vermelha com vermelha. Ó, O2, está colocado aqui, ó. E a outra, ó, ele fala que as azuis são o oxigênio. Eu estou demorando um pouquinho porque está bem pequena essa letra, não está muito legal de ver, não. Então, eu vou ter um nitrogênio e um oxigênio, NO, tá bom? Na letra B, represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Então, eu tenho NO mais O2, estou formando NO2.
Ah, o que que ele fez aqui? Ele já fez o balanceamento químico padrão aqui, ó, tá bom? Ele colocou, bom, eu tenho, se eu tivesse um único NO mais O2, eu teria que ter aqui um NO3. Só que eu já sei que eu tenho duas bolinhas vermelhas, então tem dois oxigênios, e uma azul eu tenho um nitrogênio, tá bom? Então, logo, para mim conseguir o balanceamento dessa aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um 2 na frente do NO, então fico com dois nitrogênios. Então, aqui, ó, agora, dois nitrogênios. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Tá balanceado, tá bom? Aí no C ele fala, explique por que esse é um processo de oxirredução. Aí, gente, a gente tem que olhar para o estado de oxidação do nitrogênio. Ó. O estado de oxidação do nitrogênio antes era mais 2, e no final passou para quanto? Mais 4. É isso que ele vai colocar no quadrinho C aqui, ó. Porque houve alteração do número de oxidação de elementos químicos envolvidos. O número de oxidação do nitrogênio se alterou de mais 2 para mais 4. E o do oxigênio, do O2, ah, é verdade, tinha até esquecido o O2, ó. O O2 é substância pura, o NOx dele é 0. E aqui ele passou para o NOx o quê? Menos 2, tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui foi um descuido meu, mas toda vez que você tem um processo de oxidação, você automaticamente tem um processo de redução junto. Para que você possa ganhar elétrons, você tem que ter um elemento perdendo elétrons, tá? Isso é normal. E aí ele fez esse balancinho para a gente aqui, ó. Então, o NOx mais 2, indo para mais 4, o NOx 0, indo para menos 2, tá bom? Aí no item D, demonstra que o número de elétrons cedidos pela espécie que oxida é igual ao recebido pelo que se reduz. O que a gente tem que fazer? Aqui o nitrogênio, ó, ele está indo de mais 2 para mais 4. Então, ele está perdendo quantos elétrons? 2. Só que eu tenho duas moléculas. 2 vezes 2, 4. Ok? Aí o oxigênio, o NOx dele era 0. Está indo para 2, para menos 2. Só que eu tenho dois oxigênios. Então, menos 4. Então, foram dados 4 elétrons, foram recebidos 4 elétrons. Para a gente saber e usar, a gente usa a regrinha lá, ó. Então, a gente colocaria aqui, no caso, para o nitrogênio, que ele perde 2, né? Colocaria o 2 na frente do oxigênio. O oxigênio que ganha 2, a gente colocaria o 2 na frente do nitrogênio, tá? E aí a gente conseguiria fazer o balanço de elétrons. Foi isso que ele fez no entender. Cada átomo de nitrogênio perdem 2 elétrons. Assim, os átomos de nitrogênio de duas moléculas NO perdem 4 elétrons. Cada átomo de oxigênio recebe 2, então uma molécula O2 recebe 4. Foi aquilo que eu coloquei para vocês agora. E aí, por último, qual é o oxidante e qual é o redutor nesse processo? Lembra que o agente oxidante é aquele que provoca oxidação, logo ele reduz. O agente redutor é aquele que provoca redução, logo ele oxida. Tá bom? Então, ó, o agente oxidante é o O2. Então, o O2 ele está sofrendo o quê, gente? Ele tinha o NOx 2, passou para NOx menos 2, ele reduziu. Ele é o agente oxidante. Substância que contém um elemento que sofre redução, o oxigênio. E o agente redutor é o NO, substância que contém um elemento que sofre oxidação. Isso aqui tudo a gente conseguiu, então, aprender e retreinar tudo que a gente viu até agora dos processos de oxidação e redução. Eu sei que é um pouco complexo, mas é bom para a gente treinar. Gente, uma outra coisa é, processos de oxidação e redução num nível mais complexo como esse, eles geralmente são o diferencial nas provas de segunda fase, praticamente de qualquer curso que vocês forem fazer, tá bom? Então, isso aqui é um conteúdo muito importante que, se bem aprendido, é um diferencial para vocês, tá joia? Então, vou terminar essa aula por aqui. Só lembrando que vocês têm os exercícios de 39 até 43. Como os exercícios são complexos, não vou pedir muito, vou pedir só 4 exercícios, tá bom? Então, façam para mim, para casa, o exercício 39 até o 43, da página 342, tá bom? Tentem fazer isso para até a semana que vem, tá joia? Então, no caso, hoje é dia 29, então, para entrega até o dia 6 de junho, tá bom? A 6 de junho, mas é até, tá bom? Então, gente, a gente se vê de novo semana que vem. Um abraço para vocês.